No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. A vida venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Cristo venceu, ressuscitou. É a melhor e mais profunda notícia que a humanidade pode ter. A aurora radiante do domingo da Páscoa é esta imagem do Cristo triunfante, que ao sair do túmulo ilumina uma nova e eterna criação. Com a ressurreição de Jesus, tudo nasce, tudo renasce, tudo começa de novo. Já que a primeira criação, marcada pelo pecado, pela maldição errônea do homem, representado em Adão e toda a humanidade, agora o homem novo, Jesus Cristo, tudo recria, tudo começa com Deus. Jesus não permaneceu no sepulcro, ele ressuscitou dos mortos e está vivo no meio de nós. Quem acredita nessa verdade, levanta a mão, por favor. Uma salva de palmas. A presença de Cristo ressuscitado. Viva Cristo ressuscitado! E que ele esteja de fato vivo em sua vida, querido irmão, querida irmã, há muitos sinais de morte ainda, porque Cristo não teve vez e nem voz na vida de tanta gente. Então, não devemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Hoje a vida se manifesta na sua plenitude, vitoriosa sobre a morte, para que todos tenham vida e muita vida, porque Deus, ele derrama superabundantemente as suas graças, as suas bênçãos. As leituras apresentam o testemunho de Cristo ressuscitado, realizado por Pedro e Paulo, duas colunas da igreja, sobre as quais se funda a fé da igreja em todos os tempos.
na primeira leitura, temos o testemunho de Pedro. Pedro, convocado pelo Espírito, ele entra na casa de Cornélio, em Cesareia, expõe para ele e sua família o essencial da fé e batiza Cornélio, bem como toda a sua família. Chama atenção para esse episódio, ele é muito importante por dois motivos. Quem é Cornélio? Cornélio é o primeiro pagão admitido ao cristianismo por um dos 12. Significa isso que a vida nova que nasce de Jesus é para todos os seres humanos, não é só propriedade de um povo, não é só para os já batizados, para todos. E o texto é uma composição dessa primeira leitura do querigma primitivo. O que é o querigma? A gente fala querigma, a nossa igreja tem que ser querigmática. Querigma é o anúncio essencial da fé, é o resumo da mensagem cristã que leva à aceitação do Cristo e da sua mensagem através do batismo. A essência propriamente dita do que nós temos fé. Cristo ressuscitou, Ele é vencedor. Foi o primeiro anúncio foi esse: Cristo está vivo. Não é que Jesus nasceu, é que Cristo ressuscitou. A partir dessa luz do ressuscitado, aí os discípulos vão aos poucos compreendendo quem é Jesus. A partir do ressuscitado, eles vão entender o crucificado, vão entender a vida de Jesus e vão fazer uma retrospectiva a partir do fato da ressurreição, e tudo vai iluminar, inclusive as escrituras todas que vão falar dele. E isso está bem representado no Sírio Pascal. Aí está presente o Cristo luz, Cristo ressuscitado. Esses cravos que estão no Sírio representam as 5 chagas. Quer dizer que o ressuscitado é aquele que foi crucificado. Então lembra-se da humanidade de Jesus. Ele encarnou a nossa situação humana até a morte e morte de Deus. Então esse primeiro anúncio. E Pedro começa por anunciar Jesus como o escolhido, como o ungido de Deus, que tem o poder de Deus. Depois ele descreve a atividade de Jesus, falando que Jesus passou fazendo o bem, curando todos os que eram oprimidos. E aí, em seguida, ele dá testemunho da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição. Finalmente, Pedro tira as conclusões acerca da dimensão salvífica de tudo isso. Ele vai dizer: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Recebe a remissão dos pecados. A verdade da ressurreição, queridos irmãos, é o núcleo central e fundamental da pregação apostólica sobre a obra redentora de Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, não teria sentido estarmos aqui e nem existir igreja. Com certeza, não teríamos aqui, não estaríamos hoje aqui. Seríamos os mais dignos de lástima, pessoas desesperançadas, pessoas sem realmente horizonte maior nessa vida. Não. A ressurreição de Cristo, como diz o Papa Francisco, é o fundamento da nossa esperança, da nossa alegria de sermos cristãos.
cristãos passando por este mundo, com certeza um dia chegará o nosso fim também. Nós passaremos pela morte, ninguém escapa, mas que ao passar por ela, tenhamos a certeza da vida plena, da vida eterna. Isso se nós acolhermos Jesus e a sua palavra, a Ele durante essa nossa vida ressuscitado. E os discípulos devem se identificar Jesus e ser testemunho de tudo isso, para que essa proposta possa atingir todos os povos. Por isso que esse querigma é o primeiro anúncio, mas que tem que levar todos. Ide e evangelizai. A segunda leitura dá o testemunho de São Paulo. Que bonita esta leitura! O batismo nos põe em comunhão com Cristo ressuscitado. Aí nós ouvimos tão bonito aqueles: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Está dizendo também: aspirai às coisas celestes e não às terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, depois São Paulo, na sequência dessa leitura, elenca uma série de atividades, de virtudes, de dons que devemos nós ter para manifestar aí a fé no ressuscitado. Vós que nascestes de novo, revestiste de Cristo, então revesti de misericórdia, de bondade, de fidelidade, de perdão, suportando uns aos outros, tendo paciência uns com os outros, e que nada de inconveniente sai da sua boca, só palavras que possam edificar quem as ouve. Então nada de palavras assim que venha prejudicar a imagem e a dignidade das pessoas. Às vezes a gente desfigura os outros com palavras, com atitudes. Então isso longe de nós, porque somos cristãos, fomos ressuscitados com Cristo e tudo isso ficou enterrado, ficou no sepulcro, e aí ressurgir com Ele para uma vida nova, uma vida diferente, de paz, de alegria, de comunicação, de acolhida. O cristão é assim, ele deve viver uma vida com um astral diferente, porque ele interpreta a história e a vida a partir da luz do Cristo ressuscitado. Mas não é assim na vida de muitos cristãos. Infelizmente, ainda estão vivendo a realidade do sepulcro. E nós podemos ver, em Paulo, ele enumera aquilo que devem ser as práticas cristãs. A vitória da vida se manifesta em nós através das obras de misericórdia, através das obras da misericórdia, aquilo que está na própria palavra: visitar os doentes, ajudar os pobres, ajudar os famintos. Eu estava com fome, me deu de comer, estava com sede, me deu de beber, eu estava nu, o Senhor me vestiu. Todas as vezes que me fizeste estar fazendo algo desses menores a mim. Então, e os primeiros cristãos, depois na sequência nós vamos ver, eles entenderam isso e começaram a viver um só coração e só alma, partilhavam tudo que tinha, não existia necessidades entre eles partilhavam o pão com alegria. Então tudo era colocado em comum, dons, preocupações, era a vivência da comunhão, é a vivência da comunidade. Tudo isso é a manifestação da vida nova em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, passaram-se as coisas antigas, e aí se reveste do novo. Então batizados em Cristo, somos novas criaturas. E o Evangelho descreve a atitude da
comunidade cristã diante da ressurreição. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, substituindo com o tempo o sábado, que é um dia tão importante para o judeu, mas para nós cristãos, o sábado passou para ser o domingo, que é o dia do Senhor, o dia que ele ressuscitou. Por isso que muitos ainda, certas denominações religiosas, ainda estão muito no Antigo Testamento, falando do sábado. O sábado é mais importante, não, para nós não. Quem é mais importante não é o sábado, porque Jesus é vencedor do sábado. Ele é mais importante do sábado do que a lei. Então é o domingo. Então por isso que se transfere tudo para o domingo. E aí, o domingo é essa realidade, o primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou. Por isso que a gente tem o domingo. É o dia do Senhor. Então, aparecem os personagens aí, 10 personagens no Evangelho. Maria Madalena é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus. Apesar de já ter de ser madrugada, ainda escuro, as trevas da dor, da separação, da saudade, ofuscam os olhos da esperança no alvorecer de um novo dia. Mas a pedra está retirada, o túmulo vazio, confusa, retorna correndo para relatar o fato a Pedro e João. Maria Madalena, queridos irmãos, representa aqui a nova comunidade que acredita inicialmente que a morte triunfou e vai procurar Jesus morto no sepulcro. Momento, tudo confuso. Ela vai procurar o outro. É uma comunidade, nesse primeiro momento, é uma comunidade perdida, desorientada, insegura, medrosa, desamparada, que ainda não assimilou a morte de Jesus. Por isso que vai ainda ao túmulo buscar Jesus no túmulo, mas diante do sepulcro vazio, que é o sinal por excelência, descobre que a morte não venceu e que Jesus continua vivo. Então, Maria Madalena passa por esse processo. Aos poucos, ela representa a comunidade. A outra figura que aparece aí é a de Pedro. Ele representa nos evangelhos o discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso e que se recusa a aceitar que a vida nova passa pela humilhação da cruz. Outra figura, João, representa o discípulo ideal, que aí aparece como discípulo amado. O discípulo ideal. Que discípulo ideal é esse? Que está em sintonia total com Jesus, que corre ao seu encontro de forma mais decidida, que compreende os sinais. Interessante, queridos irmãos, o amor corre à velocidade. Quem ama chega primeiro em tudo. João entrou, viu e creu, só isso. Ele só viu e não precisou de mais nada. Ele compreendeu. Por que isso? Dada a sua sintonia com Jesus. Bastou um sinal para ele compreender tudo. Viu e creu. É o modelo. Como é o modelo? Do homem novo. O homem recriado por Jesus. É esse discípulo que Jesus quer. E nós podemos ser esse discípulo amado, desde que nós sigamos a sua voz, que estejamos sempre em intimidade, em sintonia com Ele, que a nossa vida seja uma vida transfigurada, ressuscitada, que uma vida seja vida renovada. Esse é o discípulo
discípulo amado. E quem ama, como já disse, chega primeiro. Ele correu junto com Pedro. Pedro chegou, parou, olhou, mas não foi só ele, não foi além disso. O discípulo amado não. Ele foi além dos fatos. Ele vai longe, queridos irmãos. Então os dois discípulos correm ao túmulo de Jesus na manhã da Páscoa. Nota-se o impacto produzido nos discípulos pela morte de Jesus e as diferentes disposições existentes entre os membros da comunidade cristã. Queridos irmãos, já falamos muito a respeito disso. A Páscoa é uma passagem. A própria palavra Páscoa quer dizer isso, passagem. A passagem da morte para a vida. Esta é a Páscoa de Jesus. Essa passagem da morte para a vida. E quantos sinais de morte nós vemos ainda hoje no mundo? Apesar de Cristo ter ressuscitado, mas aparecem muitos sinais de morte na vida de tanta gente. Abortos, drogas, bebidas, tentativas de suicídios, violência, fome, doença, analfabetismo, desemprego. Quantos galhos secos, sem folhas e sem frutos, secos espiritualmente. Quantos cristãos aí superficiais, levando uma espiritualidade muito à flor da pele, não aprofunda a sua fé, por isso não tem fruto nenhum. Cristãos que andam aí como mortos-vivos, não têm vida, secos espiritualmente, vazios. Tantos cristãos católicos vazios, porque só sai da sua boca palavras inconvenientes. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de malícia, só vai sair pela boca malícia. Se tem cheio de Deus, se tem a ternura de Deus, se tem algo espiritual, da sua boca também vai sair palavras que edificam. Quantos que estão nessa? Quantos jovens que deveriam estar com sua vida sendo anunciadores de uma vida diferente, mas estraga a sua vida pela droga, pela prostituição, por um descompromisso maior com a história. Então, quer só levar vantagem nas coisas. Fala jovens, mas não é só os jovens, mas sobretudo porque está aí com toda a energia que deve ser colocada a serviço da vida, um testemunho assim do Cristo ressuscitado nos diversos ambientes. Quantos galhos secos, quantos estão secos comunitariamente? Por quê? Porque estão em pecado, porque estão separados de Cristo, secos comunitariamente, acomodados, não atuantes. Quantas pessoas acomodadas, individualistas, só quer levar vantagem, já entrou no esquemão deste mundo. São Paulo chama atenção em Romanos capítulo 12, não conformeis com este mundo, não entra no esquema da escritura deste mundo. Tem que romper com esse esquema, mas muito não encaixou direitinho na estrutura do mundo. Então vive uma vida velha, apesar de jovem. Vive uma vida que só tem nome de ser cristão e que deveria ser diferente, que deveria iluminar com valores que apontem em direções diferentes. Perdeu-se o sentido profundo da vida. E muito. Então, o ser cristão hoje não é muito evidente, não é muito claro, não é muito claro como essa luz que brilha, que deve ser a luz do cristão, aquele que deve afugentar
de todas as trevas. E aí, vai pensando, será que você não é esse que está seco por dentro, vazio, uma espiritualidade assim à flor da pele, uma espiritualidade que a gente não encontra fruto em você, não há doação nenhuma, não ajuda ninguém, só quer levar vantagem, entrou no esquema deste mundo. E desperta tu que dormes. Tem muita gente dormindo no seu pecado. Quais são os seus sinais de morte? O que você carrega ainda e que precisa do ressuscitado estar presente? Vamos pensar agora. Quais são os seus sinais de morte? Aquilo que deve morrer dentro de você para ressuscitar. Uma vida nova, com mais alegria e mais esperança. O que precisa morrer na sua vida para Cristo imperar? Cristo vive, Cristo reina. Mas de que forma o velho reina na sua vida? Você está levando uma vida muito egoísta, muito hedonista, a vida muito prazerosa, só o prazer que te interessa. Então vamos pensar no momento aí. Deus quer a vitória da vida. A festa da ressurreição renova a fé em Cristo vencedor da morte. A vida recebe na ressurreição de Jesus a semente da eternidade. Ser cristão é ser protagonista da ressurreição, nos pequenos gestos de cada dia. Todo aquele que defende a vida, todo aquele que ama os irmãos, trabalha para a construção de um mundo melhor. E esse revela Cristo. Vamos parar um momento nessas perguntas. Quais os sinais de morte que está presente em sua vida, que precisa realmente morrer para ter Cristo? E o que você pode fazer para que você seja um testemunho como Maria Madalena, como Pedro, como João e como Paulo?